Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 20 de julho. Se quando o mar levou, teria sido de paixão. Olha aí um Djavan com Nereci. Acordei com essa música na cabeça hoje. Bom dia, Maria. Bom dia, Carolina. O forno já está ligado. Como vão? Muito bem, começando com Djavan. Bom dia, Juliane, tudo bem aí? Djavan e sua Nereci. Acordei com essa música hoje. Tomei banho pensando nela. Não sei porquê. Às vezes acordo com várias músicas na cabeça. Bom dia, Maria. Bom dia, Ana Tereza. Tudo bem? Esse disco é de 78. Djavan é maravilhoso, né? Bom dia, Rosalita. Tudo bem por aí? Então é isso. Começamos com o Despertando com Dharma, com Djavan. Tiramos. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vamos aguardar o povo chegar. Vamos aguardar devagarinho, ajustando as coisas aqui, para não abrir durante a live. Então, enquanto o pessoal não chega, daqui a pouquinho eu tenho aula presencial às 7h15. Quem quiser chegar, venha. E é isso. Bom dia, Fabiola. Tudo bem? Angela Hartmann, tudo bem? Então nós estamos aqui com Enio Burgos. Bom dia, Alcione, editora Bodhigaya, A Infinita Jornada da Consciência. E ontem a gente estava conversando, né, com o pessoal aqui que chegou para a aula presencial. Aí comentando, né, uma colega comentando, esse livro está difícil, tem muita coisa, né, sobre que vão nos levando para alguns lugares, principalmente agora que a gente está falando sobre a morte, né? A real é que nós ocidentais não sabemos falar sobre isso, né? A gente não foi criado nesse contexto. E os orientais, nesse sentido, os tibetanos, já têm mais essa consciência porque passam desde criança ouvindo isso, né? Com tranquilidade. A gente não, então é pesadinho mesmo. Mas logo passa, é só mais algumas páginas, uma ou outra. E aí a gente passa pelos bardos. Mas aí é importante a gente conhecer isso tudo, né? Até porque eu acho que a gente tem que ter um conhecimento sobre isso para poder questionar também, né? Se é exatamente isso, o que a gente pode fazer. Porque se a gente for só pelo lado científico, isso aqui nada faz sentido, né? Vocês conseguem compreender isso, né? Mas a gente quer acreditar que nós temos que ter fé em alguma coisa. E essa fé nos leva a estudar isso. Senão fica muito no cientificismo, né? A visão científica vai dizer, bom, quais são as evidências disso, né? Se não há evidência, não existe. E é assim que os cientistas agem. Mas será que as coisas são assim? Será que só porque não há evidências, então aquilo não existe? Não faz sentido. Essa própria frase, ela já é falha por si mesma. Porque até então a questão da Terra se movimentando em torno do Sol surge muito depois, né? Com Galileu Galilei. E antes não havia evidências, né? Havia evidências talvez o contrário. Ou qualquer outra coisa, né? As evidências surgem depois que a gente descobre. Então, sei lá. Eu acho que nós temos que estudar. Todos preparados? Vamos lá? Estou aguardando vocês aí. Página 249. O Deus da Morte. Simbolicamente, segundo os budistas tibetanos, o Deus tibetano da morte aparecerá, nesta fase, trazendo em suas mãos não uma mera foice. Ouçam esse parágrafo agora, isso aqui é muito louco. Estão preparadas?
trazendo em suas mãos não uma foice, pois já estamos mortos, mas um poderoso espelho que revela todas as nossas imperfeições, faltas e falhas. Ele traz todos os registros de nossas ações pregressas. Pá, já pensaram nisso? Bom dia, Rosana. Então, quando a gente morrer, o Deus da morte, segundo os tibetanos, não virá com uma foice, virá com um espelho, revelando as nossas faltas, imperfeições, um grande espelho. Vai, isso é louco. Querendo ou não, esta imagem é bem interessante, pois ninguém sabe mais sobre o que fizemos de bom ou ruim nesta vida do que nós mesmos. Aquilo que está consciente, mas também o que está inconsciente, terá de ser enfrentado. O que vocês acham sobre isso, gente? Hoje eu quero comentários. Alguém largou um putz aí, assim, tipo, tô ferrado, como é que é o negócio? Ou tá tudo bem, tá tudo certo? Na verdade, isso se revela na meditação também, né? Só que a gente a gente busca subterfúgios para não ver também. A gente quer ver só a parte boa da meditação. Nós enfrentaremos o inexpugnável espelho do Deus Yama Dharmaraja. Então, é esse o nosso fim. E esse será um confronto bem mais duro do que a foice, diz a Carolina. É verdade. Mas tu não tem nada, né, Carolina? Tu pode olhar para o espelho que não vai ter problema nenhum. Te conheço. E esse será um confronto que literalmente nos assombrará. Se não estamos preparados, se já não temos tido estrutura psicológica para enfrentarmos e suportarmos as tantas situações complicadas da vida, se perdemos a cabeça diversas vezes, se temos acessos de ódio, raiva, cólera, se estamos indiferentes a tudo, se nos tornamos apegados a pessoas, a objetos, a prazeres, a vícios diversos, e o ser humano se vicia a tudo, deveríamos nos preocupar em melhorar bastante o nosso nível de consciência e ações. Bom dia, Márcia. Pois não podemos avaliar o quanto será terrível superarmos esta etapa verdadeiramente assustadora da morte. Vejamos o que diz o Bardo Todol sobre este momento. Se não reconheceres, logo após a morte, as manifestações que surgem naturalmente, essas manifestações acabarão por surgir durante o estado intermediário da realidade nas formas de Yama Dharmaraja. Os dentes superiores mordendo o lábio inferior, os olhos virados, o cabelo atado no topo da cabeça, a barriga protuberante e o pescoço fino, brandindo na mão a tabuleta de madeira que contém o registro das ações passadas. Sua boca ecoa com gritos de golpeia, mata. Ele bebe cérebros, parte cabeças e arranca órgãos internos. Bah. Bom dia, Carla. Então a gente está dizendo aqui, ó, que quando a gente morrer, não virá a morte com a foice, virá a morte, o Deus da morte Yama Dharmaraja, ele virá com um espelho voltado para todas as nossas imperfeições, todas as nossas faltas pregressas da nossa vida. E aí esse espelho vai revelar quem nós somos de verdade, que só nós sabemos. E aí a gente está lendo agora o que o livro tibetano dos mortos diz. Continuando. Quando surgirem essas visões, não temas, nem te aterrorizes. Teu corpo é um corpo mental, formado de tendências habituais. Mesmo que sejas chacinado e esquartejado, não perecerás. Tu és, em realidade, uma forma natural de vacuidade. Não há razão para temer. Também as formas de Yama Dharmaraja surgem da luminosidade natural da tua própria percepção intrínseca, ou seja, o Dharmaraja, o Maha, né? Ele é uma criação da nossa própria mente também, da nossa mente luminosa. Ele também está criando isso. Aí quando tu te dá conta, tu também é criação. O Buda se deu conta. E aí ele bota os 2 dedos na terra, né?
com mudra assim, e diz: a terra é minha testemunha. E aí o Yama, ele me viu. Sacaram? E aí a gente não vai ter corpo para fazer isso como o Buda fez, né? Mas a gente vai ter aquele momento de luminosidade. Isso é uma criação. Isso é uma criação da minha mente. E agora? O que eu faço? Não tenho a respiração para olhar como eu fazia quando eu estava meditando. Como é que eu estabilizo? Hein? Como é que eu estabilizo se eu não posso olhar minha respiração? Aí está todo mundo lá só fazendo shamatha. E agora? Não tem respiração. Daí tu vai olhar o quê? Olha a mente. Sacaram? Não é para se assustar, é para ser bom. Tenhamos bem... Aqui, ó, Dharmaraja. Surge da luminosidade natural da tua própria percepção intrínseca. Tenhas bem claro para ti agora que fora serem manifestações da potência natural da tua própria consciência pura, o que quer que se manifeste diante de ti como algo externo não possui nenhuma existência substancial. Tudo se desmorona. Se isso ficar bem claro, todo medo e terror serão liberados naturalmente. No seu próprio ato de ser, te dissolverás inseparavelmente nas manifestações visionárias e alcançarás o estado búdico. Isso é a página 236 do Bardo Todol, livro tibetano dos mortos. O que acharam, gente? Facinho? Barbada, né? Como é que eu treino isso? Agora falando sério, como é que eu treino isso? Novamente, meditação, sim, é uma chatice falar isso toda hora. Mas tu vai treinar porque às vezes tu tá ali na prática de meditação e aí surge, ou num sonho, né? Tá dormindo, ou tá meditando, tá consciente. Bom dia, Ana. E aí tu tá consciente. Daqui a pouco surge alguma coisa, né? Ou durante o dia tu tá ali ruminando coisas e tu tem um vislumbre da consciência e diz: isso é uma criação da minha mente. Tu pode dizer isso. Tu pode chegar e te comprometer a dizer isso. E aí aquilo se dissolve. Tu olha para as coisas e vê que não está acontecendo. Não está acontecendo. Aí tu vê que está acontecendo só dentro da tua mente. Não tem nada acontecendo. É um treino. Bem simples. Vemos aqui mais uma vez a apresentação do caráter ilusório da realidade e a necessidade de transcendê-lo e alcançar o estado de liberação. É legal a gente fazer isso também, e a gente não faz, quando a gente está bem também, quando está acontecendo um monte de coisa boa. Está ali rindo, feliz, está viajando, está curtindo as férias, está em outro lugar, está transando, está comendo bem, está fazendo o que tu quiser fazer. Coisas boas. Aí tu diz: isso também vai passar. Isso também é uma criação ilusória, insubstancial, impermanente. Isso também vai passar. E aí mas não fica triste. Tu olha para aquilo e diz: isso aqui vai passar também. E aí deixa que tudo se dissolva. E continua fazendo o que está fazendo. Não para. Nesta argumentação fica implícito, mais uma vez, o quanto a nossa morte aponta para a vida que levamos cotidianamente. O modo como nos conduzimos, as ações que praticamos com o corpo, a fala e a mente, as nossas reações frequentemente condicionadas, automáticas e explosivas, tudo será posto e pesado na balança do estado alucinado da consciência. O espelho de Yama é invencível, pois mostra a pura verdade. Não há como enganá-lo. Estaremos sendo jogados pelos ventos tempestuosos do nosso karma, especialmente o negativo. Lembra o que eu falei? O vento, o lung, a força do karma. Mesmo as nossas ações de indiferença e omissão manifestarão as suas consequências no estado sutil da mente, como uma apatia mórbida e doentia. A configuração das nossas sementes kármicas fervilhará em ondas que poderão nos afogar no profundo e vasto mar das nossas atitudes. Se tivermos praticado ações realmente virtuosas, ainda que inadvertidamente, poderemos ter momento de alguma trégua, porém, Yama será implacável. Ou seja, não tem, gente. Quando a gente se deparar com isso,
Novamente, não é para se assustar. Novamente, vocês já, todo mundo, nós, né, vocês, nós, já passamos por isso todas as vezes. Quando está sozinho, está pensando, está ruminando. A única diferença é que existe um filtro, né, consciente, que faz com que a gente tenha consciência daquilo, diz, tá, tudo bem, não vou parar de pensar nisso. E, né, nesse momento não haverá esse filtro. Não tem como. Tu vai ter que ser jogado ali e vai seguir as fruições kármicas, os ventos kármicos. Mas agora a gente pode olhar para isso de uma forma tranquila e dizer, tem que mudar. Eu tenho que mudar. Tem uma seguidora perguntou ontem, ou antes de ontem, não me lembro. Ela disse, eu não tenho tempo para praticar, sou uma pessoa ocupada, blá blá blá, e não tenho nenhum tempo, assim, realmente minha vida, moro numa cidade grande, mas ela admira muito. Eu disse, bom, então faça ações, né? Faça doações e ações para quem pratica, para quem está liberando o Dharma por aí, né? Faça doações. O Vajrayana vai trabalhar muito com essa ideia de doações. Conheço muitos praticantes que só conseguem praticar e fazer retiros porque tem os mecenas que estão doando valores, estão doando tempo para essas pessoas. A gente compra o tempo para essas pessoas. Então, doações do budismo é muito tranquilo de se fazer. Essas pessoas ganham méritos com isso. Foi o que eu respondi para ela, faça alguma forma de doação no lugar onde tu está, te comprometa a ajudar praticantes, né, que precisam, que não podem manter as suas práticas. A amplitude, intensidade e poder das sementes kármicas não pode ser mensurado a partir das experiências desta vida. Nem deveria ser subestimado em sua capacidade de nos terrificar. Portanto, deveríamos aqui imaginar que passaremos por uma espécie de pente fino, que no mínimo será muito surpreendente. As ações virtuosas auxiliarão sobremaneira para a recuperação das energias. Mas também se mostrarão vazias, ainda que muito luminescentes. Eu vi o quanto é difícil as pessoas ouvirem sobre a morte, que eu estou cuidando, né? Quantas pessoas entram assim na live. Enquanto falava da vida, falava dos sonhos, estava sempre, né, acima de 20. Chegava a ter 30. E aí foi falando da morte, ó. Amanhã nós vamos falar sobre coisas lindas e maravilhosas. Aí vamos ver quantos vão entrar. Não adianta, tem que falar sobre isso. Também não gosto de falar, porque a gente não está acostumado. O Bardo Todol refere luzes muito intensas, que ofuscam a visão sutil do peregrino da morte, fazendo com que ele delas se afaste. Além das luzes ofuscantes, surgirão... Olha só, escutem isso também, eu comentei já sobre isso. Além das luzes ofuscantes, surgirão luzes mais suaves e atraentes, nas quais o peregrino da morte sentirá vontade de mergulhar. Em ambos os casos, porém, será equivocado tanto fugir ou afastar-se das luzes intensas, quanto ir em direção das luzes suaves. Então, quando virem a luz, vão na mais forte. As luzes ofuscantes conduziriam o peregrino pela força de suas ações. Não, me perdi. As luzes ofuscantes conduziriam o peregrino pela força das suas ações virtuosas a ascender para reinos superiores do Sansara. As luzes suaves conduziriam o peregrino pela força das suas ações não virtuosas a descender aos reinos infernais. Tanto em um caso como em outro, todo o problema do peregrino da morte continua sendo a falta de reconhecimento de que suas experiências, boas ou más, são projeções ilusórias da mente, afetada pela ignorância em relação à sua verdadeira natureza. Então isso está acontecendo o tempo todo, né? Se a gente tem pensamentos bons, a gente começa a ver tudo muito legal, muito luminoso, o dia fica lindo, não importa se está chovendo, se está, né, nublado, a gente vê tudo beleza, né? Vê beleza em tudo. E aí, quando a gente não está bem dentro, pode tomar sol lá fora que a gente vai ver que é ruim, né? Enquanto o peregrino da morte não suspeitar que todas as experiências são projeções ilusórias da sua própria mente,
Enquanto não as reconhecer como sendo tão insubstanciais quanto o tecido de um sonho qualquer, e que tais aparências fantasmagóricas são indissociáveis da natureza suprema e vacuosa da mente, o peregrino da morte seguirá sua sina, encarando uma verdadeira massa de cansaço, insatisfação e lástima. Sentir-se-á uma vítima das circunstâncias e acontecimentos que o envolvem, sem lucidez que divise. Ou seja, a gente não está lúcido, né? Lembra? Nas próprias aparições que percebe, a mágica espetacular da natureza pura e suprema da mente em si mesma. O peregrino está olhando para a verdade mais sublime, porém não a vê, não a divisa, não a vislumbra, não a enxerga. Não importa onde tente se esconder ou refugiar, ao final o peregrino do bardo da morte será agarrado pelos pés e girado sobre a cabeça do Deus da morte. Tomado de um medo aterrorizante, o peregrino ainda verá sua cabeça ser arrancada, seu corpo ser esquartejado pelo terrível Deus Yama. Hoje está bravo, né? Porém, nem assim o peregrino morrerá, pois essa já era a sua condição. Nestes bardos, sem um corpo material, a morte foi simplesmente cancelada. É impossível acontecer. Logo, o desespero frente aos incontroláveis acontecimentos é experimentado ainda mais crua e dolorosamente. Por fim, de acordo com o bardo Todol, as tormentas e atribulações provocadas pelos ventos kármicos nesta fase deixarão o indivíduo por demais extenuado. De tanto debater-se com as projeções ilusórias mentais, o peregrino do bardo alucinado da morte chegará até a completa exaustão. Então, um novo período de ausência sobrevirá, encerrando essa segunda etapa. Aí dá aquela exaustão, e aí fica aquela coisa. E aí vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Não acha que terminou. Dá aquela... Sabe? O troço é louco mesmo. O que vocês acharam? Vamos dar uma folga aí, né? Porque estou lendo há 20 e poucos minutos. O que vocês acharam, gente? Vamos terminar hoje. Daí a gente vai entrar nos 6 reinos do Sansara. O bardo do renascimento ou da remanifestação. Cipá bardo. Cipá. Quem entendeu aí? Pô, pior que é cipá bardo, né? Quem entendeu, dá um sorrisinho aí. Cipá bardo. Isso é uma gíria dos jovens, cipá. Nunca entendi o que quer dizer. Na simbologia mítica, porém grandiosa, apresentada no Bartodol, é uma mitologia, né, gente? Após esse período de vazio ou desligamento total, ocorrerá uma nova recuperação da atividade da consciência sutil e imagens voltarão a ser dispostas na tela da mente do viajante do bardo do renascimento. A jornada ainda não terminou, mas está se direcionando para um surpreendente desfecho. Relativamente recobrado de suas forças e com uma nova luminescência energética em seu corpo sutil, o peregrino do bardo da morte percebe que mantém o poder de acessar o bardo dos vivos e passa a assistir o que eles estão fazendo. Olha aí. Então, sentirá profunda saudade da existência corporal, onde as experiências tinham uma realidade mais estável, concreta e sólida, ancoradas pelo corpo material. Ou seja, é uma coisa, né? Ficar lá jogado lá num troço que não te leva a lugar nenhum. Aparentemente, tal processo desencadeia uma nova rodada de ativação de suas sementes kármicas. Começa tudo de novo. E esse fenômeno traz de volta a aparência terrível do Deus Yama. O que eu disse? O terrível Deus Yama, ainda mais agitado pela descoberta do peregrino da morte ali, disponível e reluzente, com grande ira, agarrará o pobre pelos seus pés, como fazemos para levar galinhas ao batedouro. Yama é tremendamente poderoso e desconhece misericórdia. É a nossa mente, gente. Entenderam? Não tem um demônio ali. É a nossa mente. Ela acontece agora, quando a gente está num estado de ausência, de lucidez.
Ausência de lucidez pode ser ansiedade, pode ser depressão. A gente está ausente, a gente está com muita raiva, muita violência. Já está acontecendo, Deus, ele já está ali fazendo isso. Entenderam? Não precisa morrer para acontecer isso. Em seguida, girará o peregrino com toda a sua força descomunal por sobre a sua cabeça. Uma vertigem insuportável atingirá o explorador da consciência, que nesse momento, sem saber, já está a enfrentar o início do bardo do renascimento. No capítulo seguinte, amanhã, portanto, veremos o que acontecerá ao explorador da consciência que estiver neste ponto da sua jornada. E amanhã a gente entra no capítulo 4, os 6 reinos do Sansara. Daí as coisas ficam um pouco mais leves. Mas a gente vai falar sobre as 7 luzes. São 6 reinos, mas tem 7 luzes. Tudo bem daqui? Faça uma inspiração profunda, então, enquanto eu coloco o casaco. Sabe o que eu vou fazer? Eu devia ter combinado com vocês da gente ler isso, essa passagem aí, à noite, antes de dormir, fazer uma live, uma live noturna, 9 horas da noite, 9:30 da noite, e aí 10 horas, e aí ler sobre isso. E aí depois dizer, boa noite, pessoal. Que maldade. Não sei o que é pior, o Yama ou eu fazendo bullying. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Descontrai o corpo todo. Soltem completamente. E ao soltar, apenas agora fiquem em silêncio por 2 minutos. Apenas observando como vocês fazem, como cada um faz, para chegar ao nível de lucidez, de apenas ver as coisas como são. Pode se ancorar no corpo, na respiração, nos sons, nos cheiros. Escolham. Deixem que a mente escolha. E lucidez é não se deixar levar. Então apenas fiquem em silêncio. Não se deixem levar pelas imagens. Esse é o treinamento para a morte ou para o sonho. Vejam que facilmente a gente se distrai e é levado. É preciso ter a prática de ancorar a mente em algum objeto no início, para depois apenas observar os estados fugazes da sua própria mente. Gente, eu sei que a leitura ela não é muito leve, mas a gente está estudando a jornada da consciência conforme a visão budista, tá? É uma das visões. Mas não se leve então a sério. Ok? Primeiro ponto da prática. Não se leve então a sério, porque tudo é dual. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta para vocês
e até amanhã.